Ok, então boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Bem-vindas. Mais uma aula, mais uma semana espetacular. Então, vou te falar, os acontecimentos nos últimos meses cada vez me deixam mais surpreendido. Quando você acha que não pode acontecer uma coisa que vai te surpreender, acontece alguma coisa que deixa você mais uau. Você sabe, o Einstein, um dos homens mais inteligentes, não falo mais sábios, mas mais inteligentes do século XX, ele falou uma coisa assim: e tem existem duas coisas infinitas, o universo e a ignorância humana. Agora, sobre o universo, tenho minhas dúvidas ainda. E como que é isso? Justamente isso, porque, sabe, aí a gente acha que, sabe, os caras fechando mercadoria do supermercado, falam aqui você pode comprar, aqui você não pode comprar, era o uau. O que aconteceu hoje, vocês falam, uau. Mas, sabe, nós falei nas outras aulas também, é importante não desesperar. Presta atenção que tudo faz parte do processo. E que processo isso? Aquele processo que acontece duas coisas. O mal está se matando sozinho. Está ficando muito claro. Porque antigamente era, sabe, os bons, os ruins, era tudo, sabe, não é bem assim, sabe que não. Está ficando cada vez mais e mais claro a definição. Quem é ruim, quem serve o lado negro da força e quem é os bons. Quem são com os Jedi, quem com os lado, sabe, o lado boa da força. Então, cada vez está ficando mais e mais claro. E, sabe, justamente hoje também fizemos um dia comercial da mulher, tá? Mas vamos pegar gancho com isso, já que nós temos nossa aula com as meninas e tudo, vamos explicar para as pessoas entenderem qual que é o valor da mulher judia, ou no judaísmo, qual é o valor em geral, qual é o valor da mulher no judaísmo. Porque independente se é judia ou não, a mulher é mulher. Okay? Mulher é mulher e também tem o trabalho, também tem o esforço, também tem o que ela tem que trabalhar. Mulher judia tem que aguentar eu, vocês tem que aguentar o marido de vocês. Agora, mas isso está muito claro no mundo judaico. A posição, o lugar, o status é o valor da mulher. E, incrível que pareça, como dizem, todo homem nasceu de uma mulher. Esse é um fato, né? Apesar que tem uns que querem mudar, mas não vou entrar para isso, mas... E querendo ou não, eu vou tocar um pouquinho sobre a ideia de feminismo no judaísmo, um pouquinho de casamento, um pouquinho de tudo. Claro que não sei se nós vamos ter bastante tempo nisso aqui, mas só para pegar gancho também, que todos mundo está aqui, nós estamos vendo uma nova data para fazer workshop de cor cabalística, umas datas mais lá para o final de maio, junho. Talvez vamos ver se vai ser só final de semana, aproveitando fazer uma convivência de Shabbat, um workshop intensivo no domingo. Okay? Aí mais pessoas podem vir, não vai atrapalhar ninguém.
Mas estamos ainda falando por alto, só estou jogando para isso materializar o mais rápido possível, ok? Você sabe, quando você fala, você tira do mundo das ideias, o negócio começa a andar. Então, se você tem uma dica, se você tem uma ideia, por exemplo, eu vi as mulheres aqui, eu quero aprender hebraico, ok, isso, ok. Começa a tirar isso do mundo das ideias e começa a buscar um professor, um material, aí vai, em tudo na vida. E isso, sabe, isso é muito a ver com a posição da mulher. E a posição da mulher no mundo judaico, a primeira coisa para entender, o primeiro momento na história humana que mulher tinha ou recebeu algum status, alguma posição legal, ok? Com documento que proteja o direito dela, foi no judaísmo. Isso há 3.334 anos atrás. O que significa isso? Essa chama Uktubá, o contrato de casamento. Apesar que os não-judeus não precisam fazer a Ktubá, o contrato, muitos hoje fazem o casamento civil e tudo isso. Vem da onde? Vocês acham que esse foi criado do pensamento dos filósofos da Grécia? Não. Ou da revolução feminina do anos 60? Não, óbvio que não. É muito mais antigo. O que significa isso? Antigamente, a gente sabe isso, a mulher ela só perdia para... Desculpa, só ganhava do escravo. Não tinha, assim, alguém que ia cuidar do direito dela, do status da vida dela. Aí vem o próprio Criador. E claro que a gente, mesmo assim, no mundo judaico, antes do Monte Sinai, sempre tinha esse, assim, já fez parte, mas quando você faz, sabe, um decreto, você coloca uma lei, no judaísmo, quando você fala lei, ok, não uma lei forçada, não, uma coisa que já se torna parte da natureza. Okay? Alahá, por exemplo, significa, não significa lei ou regra, significa alahá de alihá, de caminhar, o caminho que deve ser andado. Então, isso já virou uma natureza, ok? Virou uma coisa... E vocês viram, antes que os judeus criaram esse instituto de casamento, não existia casamentos. Homem e mulher queriam ficar, se o homem tinha um pouco de senso, ele perguntava à mulher se ela quer mudar para a casa dele. Não? Se não, então era, sabe, outras formas que a gente sabe. Aí a Torá vem nos ensinar que não qualquer mulher você pode pegar, pode casar com qualquer mulher. Não. Já que você não pode casar com qualquer uma, também, aquela também que você pode casar com ela, okay, tem que ter umas regras específicas, entender a responsabilidade que o homem tem quando ele casa com a mulher. Aí vem o Ktubá, que é o contrato de casamento. E lá, já falei assim em outros lugares, que tem todos, na verdade, a Ktubá, engraçado que sabe, em todos os lugares, assim, que tem especialista de contrato, vão falar para vocês que esse é o contrato mais, assim, desproporcional que existe. Porque o contrato, o Ktubá, ela somente relata as obrigações do marido para a mulher. Somente. Minha esposa adorou. Somente
o que o homem deve fazer para a mulher. Se ele não cumpre os deveres dele na Ketubá, a mulher tem todo o direito a pedir divórcio. Agora, claro, o homem também tem o direito de pedir divórcio, conforme a Torá fala, caso, sabe, são casos extremos, ok? Casos extremos. Mas o que acontece? Vamos entrar um pouco mais profundo no assunto, porque eu quero que vocês entendam, além do judaísmo, além do mundo, sabe, de casar judeus, porque também os não-judeus têm vamos falar assim, essa natureza, que não é o ser humano, okay? Tem essa natureza, querendo ou não, de se unir, homem e mulher. Okay? Então vamos entender essas duas forças da natureza, okay? Para vocês entenderem o poder, o que significa a mulher no judaísmo. Vamos fazer isso devagar, porque a gente vai aprofundar bastante. Quando Hashem criou o homem, o Adam, você tem que entender que Adam significa ser perfeito criado, macho e fêmea, os criou. As duas partes, aqui parte masculino, parte feminino, eram os dois juntos. O que significa, parte feminino, parte masculino? Quando Hashem criou o mundo, ele é o influenciador. Ele criou o mundo para influenciar ele, porque o influenciador quer influenciar, né? Redondinho. Agora, para isso ele criou, de novo, um ser. Agora, a criatura de Hashem é perfeita. A gente fala todo dia na reza que tudo que ele criou é perfeito. Só que acontece, uma criatura perfeita, o que você pode influenciar nela? Ela já foi criada perfeita. Okay? Então, para que haja esse poder de influenciar e o poder de ser influenciado, okay? De influenciar e receber, okay? Hashem separou essa criatura perfeita e agora, pois, ele não chama homem e mulher, chama Ish e Isha, porque Adam e Havá são os nomes deles. Mesmo que Adam significa um ser perfeito, quando separou o macho e a fêmea, os nomes das duas criaturas agora é Ish e Isha. Okay? Traduzido é mesmo, homem e mulher, mas também não é bem exato, porque nós temos Adam, Ish, Havá, Isha, Nekeva, Gever, Zachar, tem vários nomes em hebraico, dependendo do contexto, okay, que a gente usa. Mas a Torá fala, okay, essa será chamada Isha, mulher, porque do homem, do Ish, foi tirada. Okay? Não é chamada de Adam, Havá, porque do Adam... Entendeu? Então, se a gente vai ler isso em hebraico, é bem claro. Agora, quando foi separado esses dois partes, vou falar assim, uma parte influenciador, o outro receptor. Okay? A partir daí, o homem, você vê, a Torá fala, você vai ter que trabalhar, vai ter que suar, você vai ter que regar a terra, é trabalho de influenciador. E a mulher vai ter que
engravidar, gerar filhos, vai se submeter o homem. Não é questão de submeter pejorativo, que é submeter na questão que ela vai ser a receptora. Okay? Agora, essa só para deixar bem claro. Dois influenciadores não combinam. Dois receptores não combinam. Precisa ser um influenciador e um receptor. Macho e fêmea, homem e mulher. Ish e Shah. Okay? Nós vamos aprofundar já sobre essas duas palavras, Ish e Shah, para entender, de novo, a conexão do casal. E da mesma forma, olha uma coisa aqui, essa é uma lição para nós, que achei que nos ensina. Da mesma forma que Hashem criou o mundo, criou nós, porque ele quer influenciar, né? O homem, que é a energia de influenciar, por isso Hashem é referido como homem e não como mulher. Não porque ele é homem, ou que ele é macho, não. Ele é influenciador. E você vê em muitos lugares a alma é referida como feminino. O povo de Israel é referido em Canto dos Cânticos como feminino. Em vários outros lugares, porque nós somos os receptores. Okay? Então, esse mesmo relacionamento, okay? Natália, não conta tudo. Por favor. Não conta tudo. Só que porque essa outra contexto aí que ele está falando, mas eu estou ainda bem no início aí. Então, o que acontece? Então, o homem, ele é o influenciador. A mulher, ela é a receptora. Agora, da mesma forma que Hashem, ele criou o mundo para influenciar, precisa ter alguém para receber. E o homem, ele precisa dar, ele precisa influenciar. O fato, mulheres, vocês podem ver isso, quando você conversa com seu marido, você vai para ele com o objetivo de desabafar, e você só quer desabafar, você só quer contar para ele seu dia, você só quer explicar para ele como você sente, e pronto. Para você, só se ele escuta já resolveu, não é verdade? Mas o homem ele é programado a influenciar. Então, se você vem com problema, ele já está programado a vir com as soluções. E isso começa a criar muitas, sabe, mal entendidos, porque ele quer solucionar, resolver, influenciar tudo para você. E você não, você só quer a atenção dele. Então, uma dica entre parentes, você vai conversar com o seu marido e falar, amor, só escuta. Eu só quero desabafar algumas coisas e pronto. Okay? Agora, para os homens, eu falo assim, quando sua mulher começa a desabafar, você pergunta, você quer que eu só escuto ou você quer que é uma solução? Tem casais que isso já está funcionando. Tem casais que ainda precisa trabalhar nisso. Agora, o Zohar fala que homem sem mulher não consegue alcançar os níveis necessários para que a alma dele chegou aqui. Okay? A alma desceu nesse mundo, alguém pagou
questões, alguns objetivos a ser cumpridos, sem mulher acompanhando ele, da forma correta, claro, ele não tem como alcançar os objetivos que ele veio fazer nesse mundo, ok? E a gente vê isso muitas vezes. Por isso, okay? No judaísmo, talvez a primeira ou a única, hoje em dia já não é a única, mas foi a primeira que a gente pode ver isso também, desde a época do primeiro casamento do Yitzhak e Rivka. Você não pode obrigar nenhuma mulher a casar com um homem que ela não quer. Não importa qual a idade dela. Não importa qual questão, não importa o que os pais querem. Se a mulher não quer casar com o tal homem, ela está livre. Okay? Não existe casamento forçado, casamento arranjado, não existe essas coisas. Okay? Não no judaísmo, pelo menos. Não deveria existir em nenhum lugar. Okay? Agora, homem sem mulher não consegue resolver a vida dele. E nós, homens, nós temos que rezar muito, okay? Para termos uma mulher que ela seja, okay? De um lado, como ele falou já está escrito na Torá, quando Hashem viu que o Adão estava sozinho, não tinha ninguém para influenciar, e também não adiantava influenciar os outros seres, porque não conseguia receber. Okay? Então precisava ser, da mesma forma que você cuida mais dos seus filhos do que os filhos do vizinho, ok? Você influencia aquele que é seu, você cuida daquilo que é seu. Então, ele tirou do Adão a parte dele, ok? E a partir de agora, ele tem que influenciar sobre ele. Okay? Por isso, é tão importante a união de casamento, porque a junção de um único ser. E quando Hashem separou o homem e a mulher, falou que seja Ezer Kenegdo. Vou ver se eu consigo abrir aqui, para vocês entenderem o assunto hebraico, okay? Porque é outro nível. Ok, só um minuto. Vou ver aqui. Ok, achei. Só aumentar aqui, rapidinho. Só um minuto. Ok. Vamos compartilhar a tela. Share screen. Ok. Vocês conseguem ver? Deixa eu tirar daqui. Vocês todos não precisam estar aí, né? Consegue ver aqui, está escrito, né? Então, aqui nós temos o segundo capítulo em Gênesis, versículo 19, ok? E Deus criou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e trouxe para o homem para ver como vai ser chamado, e todos, conforme o Adão chamou, esse é o nome dele. Ok? Agora, no versículo 20, o homem chamou a nomes para todos os animais, e todas as aves dos céus, e todos os animais do campo, e para o homem não achou Ezer Kenegdo. Agora, os nossos sábios, eles falam assim que Ezer Kenegdo ajuda, okay, contra ele. Só que tem que entender que em hebraico dá para entender isso em várias formas. Kenegdo
se você lê isso aqui, Ezer significa ajuda, apoio. Okay? Aqui, Ezer, apoio, ajuda, tudo. Esse aqui, Kenegdo, contra ele, ou apoio a ele. Só que Kenegdo, Keneged, significa contra. Ok? Agora presta atenção. Muito bem que eu estou falando aqui. Ok? Quando nós temos no hebraico, está escrito Kenegdo, não está escrito sobre o que no referido, okay? Dá para entender isso vou facilitar alguma coisa mais escondido aqui. Todo mundo conhece a história do Adão, da Eva, a serpente, já falamos isso em outras aulas. E aqui, lembra que o Adão, ele já se encontrou com todos os animais do campo, da terra, da árvore e tudo. O que significa? Que ele estava fazendo, passeando no zoológico? Não. O Adão, ele se apresentou com todas as forças, com todas as energias da natureza. E tinha uma força que o homem não ia conseguir lidar contra ele sozinho. Então, Hashem falou, eu estou vendo que todos os animais têm nome, mas tem uma força aí, se o homem vai estar sozinho, vai colar nele. Mas se ele vai ter o apoio, vai ter aquela que vai estar junto com ele, ela vai ser o apoio contra aquela força, uma inclinação, o serpente. Okay? Que é negdo, contra ele, não contra o homem. A mulher não vem contra o homem. Não é uma briga, não é uma guerra mundial, como os liberalistas aí querem falar. Não trata disso. Trata da mulher ajudar o homem contra o terceiro. Só que vamos entrar isso já. Se você... Eu vou mostrar isso aqui porque é fenomenal. Deixa eu... Tem mais pessoas querendo entrar. Ok. Vamos voltar na nossa tela aqui. Se você entendeu que a questão que a mulher é contra o terceiro, tem uma coisa interessante aqui. E presta bastante atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Ok? Que negdo, ok? Contra. Mas veio da onde? Qual o propósito? Okay? Nós temos aqui duas letras. O Kaf e o Vav. Kaf e Vav, ok? Kaf, o valor numérico é de 20, e o Vav, o valor numérico é de 6. Ok? Que junto é 26, que o mesmo valor numérico daqui do nome de Hashem, ok? Do Yud Kei Vav Kei. O que significa? Que esse apoio, essa força, essa ajuda veio de onde? Veio de Hashem. Para quê? Para vencer ao terceiro, o oponente, uma má inclinação, o Yetzer Hara, o serpente, o má inclinação, ok? Que está dentro do homem, ok? Dentro do homem. E tem também, a mulher também tem dela, ok? Mas está dentro do homem. Então, se o homem entende a posição da mulher, da onde que ela veio, para quem que ela veio, quem trouxe ela, ok? O que ele ia falar? No versículo 22, Deus construiu
a costela, o lado que tirou do homem, para a mulher, Leisha, essa que a gente está falando aqui, Leisha, okay? Ele não fez ela de Havá, ela fez ela de Isha, mulher, e havia ela, trouxe ela para o Adão. Vaiomer Adam, e o homem diz, Adão diz, desta vez é etzem me'atzamai, o basar me psarei. Eu preciso entender uma coisa, etzem me'atzamai não significa somente osso dos meus ossos, não. Essência da minha essência. Okay? Ela é da minha essência, ela é minha, ela sou eu. Então, etzem me'atzamai, etzem pode ser osso, ou mais. Em Hassidut fala que o atzmut, a própria essência. Então, fala, essa mulher é a minha essência. E isso, quando você entende que é sua essência, ela se torna carne do seu carne. O físico também manifesta isso. E você pode ver isso em muitos casais que são, 40, 50 anos juntos, você já pode ver praticamente a mesma fisionomia. Porque a essência está tão unida que a carne virou um só. E essa aí que ele fala, para essa vai ser chamado Isha, não mulher, Isha. Em hebraico, cada palavra é exata, cada letra é exata. Isha, porque Meish do homem foi tirada. Ok? Meish. Porque se lê em português, não faz sentido. Essa vai ser chamada mulher que foi tirada do homem. Que tem a ver. Do homem pegar. Agora, vamos ver esses dois aqui. Aqui, a primeira é Isha. Ok, dá para ver aqui. Essa é Isha, mulher. E essa aqui, Ish. Meish do homem, Ish. Você vê que nós temos duas letras iguais. Nós temos o Aleph e o Shin, e o Aleph e o Shin. Okay? Mas temos duas letras que são diferentes. O rei, deixa eu ver aqui o que estão querendo, gente. Calma aí, nem começamos ainda. Nós temos o rei e nós temos o Yud. E nós sabemos que Yud é rei, vocês podem ver aqui o nome de Hashem, okay? São as duas letras que formando um dos nomes de Hashem. Então, dizem que homens e mulheres que se unificaram, que se purificaram, ou retificaram, todas ficaram aí, Hashem está dentro, está junto com eles. Ok? Agora, se não tem, pode ficar tranquilo, está gravado. Se não, depois mostra para seu marido o vídeo. Se não tem esse trabalho do homem e mulher, okay, que acontece, nós temos essas duas letras. Aleph e Shin, que em hebraico significa fogo. O fogo se consome. Eu tive muitos casamentos sendo consumidos por fogo, porque não que não existia religião, não existia fé, não existia o entendimento, a conexão do propósito divino do casamento. A essência não existia. Agora, claro, mulher, dá para os dois lados. Okay? Os dois têm que entender isso, mas o que é que você ver? O que, agora, não está falando judeus, não judeus. Não, homem e mulher, ponto, acabou. Okay? Você pode entender que essa mentalidade, essa essência é para todos. E quando você consegue entender o ponto mais profundo, tanto do que é mulher, que é você, do que é o homem,
muitas coisas começam a ficar mais tranquilo, muitas coisas ficam mais claras, mais resolvidas. Como falamos, o homem, a natureza dele, ele foi criado como influenciador. Né? Mulher, ela foi criada, a natureza dela, okay? Como receptora. Agora, não é questão que a mulher não pode ser influenciadora, ativa, empreendedora, nada disso. Na relação, no casamento, na união divina, essa é a essência. Entendendo isso, talvez semana que vem a gente vai fazer sobre casamento, sobre intimidade no casamento, mas hoje é dia da mulher. Né? Talvez semana que vem a gente libera para os maridos entrar também, ou não. E ao longo da história bíblica, história judaica, tudo, você pode ver mulheres que, vamos falar assim, as mulheres são... Você não vai ver muitas figuras femininas aqui na frente da história. Tinha algumas bem fortes, bem assim, assertivas, mas os nossos sábios, muitas, vamos falar assim, muitas tretas, muitas confusões bíblicas. Nossos sábios explicam que era por causa das mulheres ou graças às mulheres, ok? De um lado, por exemplo, Moisés. Moisés tinha a esposa Tzipora, e não é muito falado sobre ela, mas você acha que Moisés era Moisés? Por quê? Se não fosse a esposa dele. E do outro lado, o primo dele, o Korach, que queria organizar uma rebelião, era o quê? A mulher empurrava, vai. Nós temos o rei David, com a Bathsheba, uma história mal contada, mas já fiz outros vídeos sobre esse assunto, mas o poder da Bathsheba, que dela saiu o rei Salomão, Melech Shlomo. E claro, a Ruth, uma mulher supostamente submetida aos tempos da época, sendo uma princesa, mas a grandeza dela, que dela vai ser o Mashiach. E vários outros, sabe, profetas, e juízes, e tudo. Nossos sábios falam assim, o homem tem que rezar muito para que a mulher que ele traz para casa realmente seria uma ajuda contra o terceiro, que é negdo, contra o instinto mau. Quando você entende que quem trouxe para você é o Raf Vav 26, o Hashem, mas quando você acha não, que é contra você, que é negdo contra eu, aí o fogo pega. Agora, sabe, a nossa sociedade, por ideias supostamente liberais, vou falar assim, acabou com muitas ideias do valor da mulher. Acabou com muitos benefícios que a mulher pode e deve ter.
como mulher. Agora, a mulher, ela pode fazer o que ela quiser. A pergunta, por que a mulher, que é mulher, quer ser igual ao homem? Deu para entender esse pontinho? Sabe, você pode não passar isso para suas filhas, talvez. A mulher, a qualidade da mulher é tão, sabe, que por que ela vai querer ser? Porque tem a questão que acontece. A sociedade atual prega que todos somos iguais. Ok? Todos nós temos direitos iguais, mas não somos iguais. E tem a diferença. Pela lei, nós todos devemos ter direitos iguais, deveres iguais. Mas isso não nos torna iguais. Porque, querendo ou não, mulher nunca vai ser homem e homem nunca vai ser mulher. Ele é pontual. Vem cá. Deixa isso aqui. Quer sentar aqui? Ok. Ele não aguenta ficar muito tempo. Faz oi para todo mundo. Isso. O que acontece? Quando a sociedade insiste que mulher pode fazer tudo o que homem pode fazer, o homem tem que ser, sabe, afeminado, toda essa ideia, toda a natureza, toda a essência de influenciador e receptor, okay, sai do equilíbrio. E o que acontece? A sociedade tomada por fogo. É justamente o que a gente está vendo acontecendo. De novo, isso não muda a questão do que a mulher pode fazer ou não pode fazer, é que o homem deve fazer ou não deve fazer. Vai, leva isso para cima. Leva para cima. Vai. Isso. Leva para cima. Muito bem. Mas quando nosso foco é, querendo ou não, todo mundo querendo a mesma coisa. Todo mundo quer achar o par, achar o casamento, ter o casamento feliz, casamento não existe perfeito, mas vamos falar assim, casamento saudável. O que significa isso? Que o homem tem que ser o homem, a mulher tem que ser mulher. Agora, o homem pode cozinhar, pode ajudar a esposa? Claro que pode. Mas se tem isso, as essências, okay, que há vamos falar assim, distorções de valores, não pode entrar dentro do seu casamento, dentro do seu... Ele adora ficar aqui. Voltou. Aqui, falou aqui. Olha, hello. Esse é meu parceiro em todas as lives aqui. Desde que nasceu, né? Então, o que acontece? Toda essa questão, especialmente para os homens, okay, entender o papel, okay, da mulher, entender o valor, a importância da mulher ser mulher, o homem ele deixa de esperar certas coisas que nunca vai acontecer. A mesma coisa a mulher. A mulher entende que o homem é a essência do homem. Aquilo, ela deixa de esperar outras coisas que não vão acontecer.
tem essa frase. Você pode parar, menino. Tem essa frase. Homem casa com uma mulher esperando que ela nunca vai mudar. Mulher casa com o homem esperando que ele vai mudar. Então, essas duas coisas que nunca vai acontecer. Mulher vai mudar com o tempo, o homem vai ficar homem, muitas coisas não vão mudar. Okay? A não ser ele é uma pessoa direcionada a trabalhar em si mesmo, trabalhar no seu crescimento espiritual, pessoal. Agora, só finalizando esse ponto, em hebraico, quando a mulher casa, ela não vira a dona da casa. Não. O dono é o homem. Ela vira a Keret Habayit. Ela vira o princípio da casa. Em hebraico é bem diferente. A Keret Habayit é o Ikar, é o princípio. Vai lá brincar lá. Isso, mostra para mim aí. Muito bom. Ela vira o princípio da casa. O que significa o princípio? Os fundamentos, vamos dizer, a mentalidade do homem. Não, princípio. O principal é outra coisa. O princípio, a base, os fundamentos. Porque eu conheço muitas pessoas, muitos homens de negócios, empresários. Gente, se o casamento não está bem, o cara pode ser muito bem sucedido, ele é uma pessoa miserável e infeliz. Se o casamento, sabe, está bem, a casa está saudável, o princípio da casa é fonte, podem viver embaixo da ponte, são felizes. Claro, não pode exagerar, mas são pessoas resolvidas. Claro, a nossa ideia é unir, equilibrar esses dois lados. Porque os sábios, eles falam assim que o sucesso do homem depende da mulher. O que significa a mulher? A mulher que ela vai trabalhar, ela que vai fazer os sucesso. Não. Depende como ele trata e cuida da mulher dele. Essas são nossas escrituras, essas são nossas tradições. Você quer ter. Muitas, sabe, eu vejo pessoas reclamam sobre reclama sobre finanças, sobre negócio. Eu pergunto, como é que está seu casamento? Como é que está seu principal, seu princípio, sua base? Se a base está bambambino, o que adianta você quer viajar ao mundo? Se nem voltar para casa você quer. Então, claro, esse é o homem. Do outro lado, a mulher tem que ser aquela mulher que o homem vai querer voltar para casa. Ela tem que se, porque também é uma responsabilidade, ser o principal, ou a base, os fundamentos da casa, é uma responsabilidade, mas fazendo isso bem feito, gente, eu escutei vários rabinos falando, se você quer aprender como educar seus filhos, trabalha sobre o seu casamento. O casamento bem feito, os filhos crescem saudáveis. Isso é incrível, porque eu vejo muitos, gente. Você pode olhar para as crianças, ok? Você pode saber exatamente como é que está o casamento dos pais. Incrível, incrível. E eu vejo crianças que não sabem nem quem é sorrir. Você acredita nisso? Eu vejo crianças que não sabem esse horário sempre. E você vê crianças... Ele é pontual.
engraçado é que ele nasceu, ele participa comigo nos lives, ele... Mas você vê crianças, ok? Que, gente, eu não entendo por que criança está triste, criança é infeliz, sabe? E você vê que não que ele está sofrendo, que ele veio de uma família destruída, não. Mora em apartamentos legais, bairros bons, pais têm tudo, têm dinheiro, mas você vê que a criança não está feliz. A criança não está sorrindo. A criança, sabe, tem alguma coisa apagada nos olhos. Do outro lado, você vê aquela criança que não para de pilhada. Essa criança é saudável, alegre, feliz, ativo, vitalidade. Criança com vitalidade. Por quê? Casamento. Agora, você sabe que uma da minha especialidade é ver essas coisas, né? Como que eu analiso, como que eu observo, para saber tratar as pessoas, eu consigo analisar muito bem a fisionomia, os estados, postura e tudo. Isso, para mim, é uma coisa nítido, totalmente. E tem muito a ver, querendo ou não, com o casamento, com o estado, claro, da mulher, e do outro lado, como ela é tratada pelo marido. Porque se a mulher não está feliz, o homem é miserável e as crianças, você já sabem. Então, e essa não é uma coisa inventada, sabe, de conselho psicólogos, orientador de casamento, não. Essas são coisas das nossas escrituras, do próprio Talmud, dos comentaristas da Torá. Como o homem deve tratar a mulher. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Eu queria mostrar para você. Sabe também esses livros aqui? Tem no mesmo desse ano. São o que 50 livros só sobre casamento. Não é tipo assim, casamento, relacionamento. É tudo, sabe? Independente do meu que estou escrevendo agora, tá? Que vai ser o segredo do casamento judaico. Então, sabe, tudo, sabe? Imagina conhecimento de 3.000 anos de sábios de alturas que a gente nem consegue entender, os verdadeiros gigantes. É por fato, querendo ou não, o índice de divórcios no mundo judaico é muito, 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 muito menor do que a sociedade. Não que não existe divórcio, mas não por motivos banais, como o cara não abaixa a tampa do banheiro, ou várias, entendeu? Agora uma dica para vocês, mulheres. O homem é bicho simples. Simples. Se você cuida bem dele, ele cuida bem, ele não precisa muito. Muito de nós só precisam ter nosso, sabe, nosso ponto tranquilo, nosso ponto, sabe, relaxado do barulho do mundo que a gente... Se você consegue suprir isso para seu homem, ele vai fazer você uma mulher muito feliz. É claro, o homem, se você consegue dar o você para ser uma mulher, ela vai ser muito feliz. Mas isso nós vamos fazer na semana que vem sobre o que é casamento, o que é o íntimo, verdadeiro entre homem e mulher, que também, na verdade, só pode ser alcançado entre homem e mulher.
Então vocês vão me cobrar na semana que vem, mas entendam, nós, o bicho masculino, somos perdidos sem as mulheres. Então, valorizam, primeira coisa, quem são vocês. Porque sem vocês, estamos perdidos. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que eu vou deixar vocês ir cuidar dos seus maridos. Ok? Então, beleza. Vou fechar aqui, a gente vai poder conversar mais agora. Na 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 Nay 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 Hashem yimloch leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Vehaya Hashem lemelech al kol haaretz Hayom ahu yeh Hashem אחד ושמו אחד הוי והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי נננאי ננאי נננאי נאי נאי נננאי נאי נאי ננאי הוי נאי 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 השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד ננאי 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 נאי נאי ננאי nay 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 nay